Olá, caros colegas, alunos, concurseiros. Vamos hoje gravar o nosso quarto vídeo, estudando aí Direito Civil. O último artigo que nós ainda não terminamos foi o artigo 4º do Código Civil Brasileiro. Antes de começarmos a estudar, gostaria de dar uma palavrinha rapidinha com cada um de vocês. Primeiro, esse projeto chama A Vitória é Sua. Então, para você ser um vencedor, para você ser um servidor público, tudo depende de você. Eu não tenho dúvida disso. Agora, para o sucesso também do nosso curso, nós cobramos somente uma coisa, de cada um de vocês, de você que me assiste nesse momento. Se esta aula ajudou, está te ajudando, compartilhe esse vídeo no Face. Curta e divulgue para seus amigos. É assim que nós vamos colaborar, ajudar outros colegas, outros amigos. Dando publicidade, colocando esse curso na mão de mais pessoas para que nós tenhamos muitos vitoriosos. Ok? E você também pode acessar a página do professor www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. E nesse momento você dá um stop aí no seu vídeo, convide, adicione o professor no Face com H, Hernando Fernandes da Silva. E eu aceitarei com o maior prazer e você receberá, você acompanhará todas as publicações do professor. Não se esqueça, compartilhe as nossas aulas, compartilhe os nossos cursos. Um grande abraço e vamos continuar, vamos começar o nosso estudo com essa quarta aula. Na última aula, nós falamos que são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Meus caros, os atos praticados por pessoas relativamente incapazes, sem a devida assistência de seu representante, são considerados anuláveis, porque são atos realizados por incapazes relativamente. Vocês sabem que nós temos atos nulos e atos anuláveis. A nulidade se diferencia da anulabilidade, pois trata-se como se o ato nunca tivesse existido. Um ato que é nulo é um ato que nunca existiu. O ato anulável, quando acontece a anulabilidade, o ato existe. O ato existe, só que contém defeito. Já na nulidade, não existe ato. É como se ele nunca tivesse existido. Meus caros, caberá ao juiz verificar a partir de qual momento o ato parará de surtir seus efeitos. Quando ocorrer
quando ocorrer, atos que podem ser anulados. O inciso 2 do artigo 4º diz o seguinte: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Mas o que é isso, professor? O que é ébrio habitual? Meus caros, pode anotar aí no seu caderno de rascunho. Ébrio habitual é aquele que consome diariamente e descontroladamente e moderadamente bebida alcoólica, incapacitando-se para externar conscientemente a sua vontade. Novamente, ébrio habitual é aquele que consome diária e imoderadamente bebida alcoólica, incapacitando-se para externar conscientemente a sua vontade. Já o viciado em tóxicos, é toda pessoa que possua dependência física ou psíquica à substância psicotrópica. Meus caros, o simples uso, gravem isso, para você não ter dúvida na hora da resolução de questões. O simples uso de bebidas alcoólicas ou químicas não é suficiente para a interdição da pessoa, sendo necessário que tal dependência altere a consciência da autuação. Então, é necessário que tal dependência altere a consciência da pessoa. A pessoa apresenta dificuldade de aprendizagem, acarretando a falta de consciência necessária à autorregulamentação da vida civil. Nós estamos falando do inciso 3 do artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de o exercer os excepcionais, que é a pessoa que apresenta dificuldade de aprendizagem, acarretando a falta de consciência necessária à autorregulamentação da vida civil. O inciso 3 diz: os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Já o inciso 4 vai dizer que são relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de os exercer os pródigos.
Os pródigos são aqueles que desordenadamente destroem e gastam toda a sua fortuna. Destroem e gastam toda a sua fortuna. Nós temos também, se você puder, abra aí o seu artigo 1782 do Código Civil. Esse artigo dispõe que a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado os atos que não sejam de mera administração. Isso quer dizer que atos de mera administração poderão ser feitos, realizados pelos relativamente incapazes pródigos. O que eles não podem fazer, a privação, é quanto a emprestar sem curador, transigir sem curador, dar quitação sem curador, alienar sem curador, hipotecar sem curador, demandar ou ser demandado sem curador. Pródigo pode administrar o seu patrimônio, mas com privações. Como nós já falamos. Por quê, professor? Porque a interdição interfere disposição e oneração do patrimônio. O pródigo, meus caros, ele fica privado de emprestar, repetindo, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado. Prestem bem atenção. O ato processual praticado por relativamente incapaz é anulável e não nulo. Anulável e não nulo. Já o parágrafo único do artigo 4º diz o seguinte: a capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Meus caros, nossos índios, enquanto afastados da civilização, não possuem habitualmente a experiência necessária para o trato da vida civil, do chamado homem civilizado. A incapacidade perdura, como diz o nosso código, até que o índio consiga adaptar-se. O código antigo, ele usava-se a nomenclatura, o termo silvícola. Professor, é passado, mas eu vou falar porque você pode encontrar alguma banca que coloque alguma coisa assim. Preferiu-se o código antigo o termo silvícola. O que é da selva, silvícola, o que é da selva, para tornar mais claro que se refere aos habitantes da floresta e não àqueles indígenas já absolvidos, buscados, incluídos pela civilização. A incapacidade perdura, como diz o código, até que o índio se adapte à civilização. O Estatuto do Índio procura preservar usos, costumes e tradições das comunidades indígenas, como está aí no seu vídeo, nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre índios. Salvo, preste bem atenção, salvo se optarem pelo direito comum. Já adaptaram a sociedade. Os índios, enquanto não absorvidos
pelos costumes da civilização, submetem-se ao regime tutelar da União. Protegê-los. Proteção. Se você abrir o código, você verá o seguinte: no Código Antigo, quando usava a expressão qualquer civil, civícola, pode requerer ao Poder Judiciário sua liberação do regime tutelar de seu estatuto, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os requisitos do artigo 9º do Estatuto. Qual que é? Idade de 21 anos, conhecimento da língua portuguesa, habilidade para o exercício da atividade útil na comunhão nacional e razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. Ok? Estamos terminando esse vídeo. Ainda, vale lembrar que os índios são classificados como isolados, em vias de integração e integrados. Os índios não integrados são protegidos pela União, gozam do tutela estatal. É nulo o negócio celebrado entre o índio e uma pessoa estranha à comunidade indígena, sem a participação da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Pois esse índio é enquadrado como absolutamente incapaz. Então, é nulo esse tipo de negócio. Agora, eu darei uma pausa nesse curso e no próximo vídeo nós começaremos a estudar o artigo 5º do nosso Código Civil. Um grande abraço, que Deus abençoe a você e a todos nós. Sucesso! A vitória é sua.